E se eu te dissesse que não é você quem está no controle de grande parte das suas escolhas, mas sim o seu inconsciente? No final deste vídeo, eu vou revelar uma descoberta surpreendente sobre como essa parte oculta da sua mente pode estar guiando até os seus maiores sonhos e também os seus maiores medos. O inconsciente é como um gigante silencioso. Ele armazena memórias, traumas, desejos e até hábitos que você repete todos os dias sem perceber. Ele influencia como você reage às pessoas, como encara desafios e até as decisões que parecem racionais, mas não são. E a parte mais impressionante é que quando você aprende a acessar e entender esse poder escondido, pode transformar radicalmente sua vida. O que eu vou te mostrar até o final deste vídeo vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Fica comigo até o fim, porque lá eu vou compartilhar uma verdade que quase ninguém fala, um detalhe simples sobre o seu inconsciente que pode explicar por que algumas pessoas avançam rápido na vida enquanto outras ficam presas sempre no mesmo lugar. E antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo e me ajuda a trazer ainda mais vídeos incríveis sobre a mente e seus mistérios. Então se prepare, porque nos próximos minutos você vai descobrir como o seu inconsciente pode estar controlando não só o seu presente, mas também o futuro da sua vida. Você já parou para pensar que talvez não seja você quem está no comando de grande parte da sua vida? Parece estranho, eu sei. Afinal, todos nós crescemos acreditando que nossas decisões são fruto do raciocínio consciente, da lógica, da nossa vontade. Mas e se eu te dissesse que existe uma parte escondida da sua mente, um território misterioso, silencioso e invisível, que na verdade é quem dita a maior parte das suas escolhas, reações e até mesmo emoções? Esse território é o inconsciente. E hoje, ao longo deste vídeo, você vai descobrir como ele funciona, como ele influencia absolutamente tudo em sua vida e, principalmente, como aprender a se relacionar melhor com essa força invisível pode ser a chave para transformar completamente a sua realidade. No final, vou revelar algo que pode mudar a forma como você enxerga sua própria mente. E talvez até explicar por que alguns dos seus maiores sonhos parecem sempre fora de alcance. Então fica comigo até o fim, porque eu prometo, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma maneira. Antes de mergulhar fundo, precisamos entender o que significa inconsciente. Diferente do consciente, que é a parte da mente que usamos para raciocinar, planejar e tomar decisões rápidas, o inconsciente funciona nos bastidores. Ele guarda memórias antigas, emoções reprimidas, traumas, desejos ocultos e, ao mesmo tempo, controla processos automáticos como respiração, batimentos cardíacos e reflexos. Imagine um imenso iceberg. A ponta que aparece na superfície é o consciente, pequena, limitada, visível. Mas abaixo da água, escondido da visão, está a maior parte da estrutura. E é exatamente essa parte submersa que dá sustentação a tudo. O inconsciente é essa parte gigante que você não enxerga, mas que sustenta e dirige quase tudo em sua vida. Talvez você pense, ok, o inconsciente existe, mas até que ponto ele realmente me influencia? A resposta pode te surpreender. Mais de 90% das decisões que você toma diariamente são guiadas por ele. Pense em algo simples, como escolher um prato no restaurante. Você pode achar que foi uma escolha consciente. Você leu o cardápio, analisou preços, pensou no sabor. Mas, na verdade, memórias de infância, experiências passadas e até emoções escondidas influenciaram o que você decidiu pedir. Isso se aplica a tudo. O tipo de pessoas de quem você gosta, o trabalho que escolhe seguir, os medos que sente diante de certas situações. Muitas vezes, não é você conscientemente quem decide, é o inconsciente.
Outra forma poderosa de influência do inconsciente está nos hábitos. Todos nós temos rotinas automáticas que repetimos sem pensar. Você acorda, pega o celular, escova os dentes sempre do mesmo jeito, toma café quase no mesmo horário e segue seu dia como se fosse guiado por um piloto automático. Esses hábitos não estão no seu consciente, eles estão armazenados no inconsciente. E é justamente por isso que mudar comportamentos pode ser tão difícil. O seu consciente até quer mudar, mas o inconsciente, acostumado a repetir padrões, resiste. Outro aspecto impressionante é como o inconsciente influencia suas emoções. Já aconteceu de você sentir uma raiva enorme sem entender bem o motivo? Ou ficar triste diante de uma situação que, racionalmente, não parecia tão grave assim? Isso acontece porque memórias e emoções antigas, muitas vezes reprimidas, ficam guardadas no inconsciente e reaparecem quando algum gatilho as ativa. Por exemplo, alguém te dá uma crítica no trabalho e você sente uma dor exagerada. Pode ser que, inconscientemente, essa situação tenha despertado lembranças de quando você foi criticado na infância ou de momentos em que não se sentiu valorizado. O inconsciente revive essas experiências e, sem você perceber, controla sua reação. E o que dizer dos sonhos? Freud, considerado o pai da psicanálise, dizia que os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Durante o sono, a mente consciente relaxa e o inconsciente se manifesta em forma de imagens, símbolos e histórias aparentemente sem sentido. Um sonho pode revelar desejos reprimidos, medos escondidos e até antecipar soluções para problemas da vida real. Muitas descobertas científicas e artísticas surgiram de sonhos, justamente porque nesses momentos o inconsciente encontra um espaço para se expressar sem as barreiras do racional. Talvez a parte mais intrigante seja essa. O inconsciente não apenas influencia seu presente, mas também molda seu futuro. Ele cria crenças internas, muitas vezes silenciosas, que determinam o que você acredita ser possível ou não para a sua vida. Se no fundo do seu inconsciente existe uma crença de que não merece ser feliz, por exemplo, você pode até se esforçar conscientemente para alcançar relacionamentos saudáveis, mas vai acabar repetindo padrões de fracasso. Isso não acontece por azar, mas porque o inconsciente busca confirmar as histórias que já estão gravadas dentro de você. E aqui está a grande questão. Se você não aprender a reconhecer e reprogramar seu inconsciente, vai continuar vivendo como um passageiro no carro da sua própria vida, enquanto essa força invisível segura o volante. E lembre-se, este é só o começo da nossa jornada. No próximo bloco, vamos aprofundar como o inconsciente cria esses padrões repetitivos e, mais importante, como começar a enxergar os sinais que ele dá todos os dias. Mas antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde a sequência desse conteúdo e ainda ajuda nosso canal a crescer. No primeiro bloco, você descobriu que o inconsciente funciona como uma força oculta, moldando decisões, emoções e até os rumos da sua vida sem que você perceba. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo. Como exatamente essa parte invisível da mente cria padrões que se repetem, como identificar esses sinais no dia a dia e o que isso significa para o seu futuro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode explicar por que algumas situações parecem se repetir na sua vida como se fosse um ciclo interminável. Você já notou que certas coisas parecem acontecer com frequência em sua vida? Talvez sempre atraia o mesmo tipo de relacionamento, enfrente dificuldades semelhantes no trabalho, ou acabe caindo nas mesmas armadilhas financeiras. Às vezes parece até destino, mas a verdade é que esses ciclos muitas vezes são criados e mantidos pelo seu inconsciente. O inconsciente funciona como um imenso arquivo de experiências. Tudo o que você viveu
desde a infância até hoje, fica registrado ali. Mas ele não guarda apenas memórias. Ele cria associações emocionais. Se quando criança você aprendeu que o amor vem acompanhado de dor ou rejeição, é provável que inconscientemente busque relacionamentos que repitam esse padrão, mesmo que conscientemente diga que não quer sofrer. É como se sua mente dissesse, isso é familiar, então é seguro. Mas na prática, você está apenas repetindo velhas histórias. Grande parte do que está no seu inconsciente foi formado nos primeiros anos de vida. Entre os 0 e 7 anos, o cérebro funciona como uma esponja. Nessa fase, você absorve tudo: comportamentos, crenças, emoções. Não há filtros racionais. Tudo é registrado como verdade absoluta. Se você cresceu ouvindo frases como dinheiro é difícil de ganhar, ninguém é confiável, ou você não é bom o suficiente, essas ideias ficaram gravadas no seu inconsciente. E mesmo sem perceber, você pode estar vivendo sua vida adulta tentando confirmar essas crenças. Por isso, não é exagero dizer que, muitas vezes, você não está vivendo o seu presente, está apenas repetindo o passado. Como identificar quando é o inconsciente que está no controle e não o seu consciente? Existem alguns sinais claros, reações exageradas. Quando você sente emoções muito intensas diante de situações simples. Autossabotagem, quando você cria obstáculos para si mesmo, mesmo tendo clareza do que deseja. Padrões repetitivos, quando problemas semelhantes acontecem várias vezes, mudando apenas os cenários ou personagens. Sentimentos de impotência, quando você sente que algo sempre te bloqueia, mas não consegue explicar por quê. Esses sinais não são coincidência. Eles são evidências de que o inconsciente está atuando em segundo plano, tentando proteger você de algo que acredita ser perigoso, mesmo que isso signifique te manter preso em situações dolorosas. Talvez a forma mais frustrante de perceber o inconsciente em ação seja a autossabotagem. Você quer emagrecer, mas acaba desistindo da dieta. Quer economizar dinheiro, mas sempre gasta com coisas desnecessárias. Quer construir um relacionamento saudável, mas atrai pessoas que não te valorizam. Isso acontece porque o inconsciente prefere a zona de conforto. Ele não se preocupa com o que é melhor para você, mas sim com o que é familiar. Se algo novo surge, ele pode ativar medos e criar desculpas para que você volte para aquilo que já conhece. Até agora falamos sobre o inconsciente individual, mas existe também o que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Segundo Jung, além das experiências pessoais, todos nós carregamos dentro de nós símbolos, arquétipos e memórias compartilhadas pela humanidade ao longo de milhares de anos. É por isso que diferentes culturas têm mitos semelhantes, símbolos parecidos e histórias que parecem se repetir em épocas distintas. Esse inconsciente coletivo também exerce influência sobre você, moldando como entende o mundo e até como percebe sua própria identidade. A boa notícia é que você não está condenado a viver eternamente preso a padrões inconscientes. Existem formas de acessar e começar a dialogar com essa parte da mente. Algumas delas incluem atenção plena, mindfulness, observar seus pensamentos e emoções sem julgamentos para perceber quando está agindo no piloto automático. Análise de sonhos. Anotar seus sonhos e buscar compreender os símbolos que aparecem. Terapia, especialmente a psicanálise e outras abordagens profundas que ajudam a trazer conteúdos do inconsciente à consciência. Escrita automática. Escrever sem filtro, deixando os pensamentos fluírem, pode revelar mensagens ocultas do inconsciente. Essas práticas funcionam como lanternas em um quarto escuro. Aos poucos, você começa a enxergar o que estava escondido e, com isso, ganha mais poder sobre sua própria vida. Agora que você entende como o inconsciente cria padrões repetitivos e como pode começar a acessá-lo, surge uma pergunta fundamental.
É possível reprogramar o inconsciente? Imagine se, em vez de ser prisioneiro de velhas crenças, você pudesse instalar novas ideias, novos hábitos e novas percepções que te impulsionassem para uma vida melhor. No próximo bloco, vamos falar sobre exatamente isso. Os métodos mais poderosos para reprogramar seu inconsciente e, com isso, transformar não apenas seus pensamentos, mas seus resultados. E acredite, você vai se surpreender com a revelação que trago no final. Mas antes de continuar, já aproveita para deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você recebe em primeira mão os próximos blocos dessa jornada sobre a mente e ainda me ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Nos 2 primeiros blocos, entendemos que o inconsciente é responsável pela maior parte das nossas decisões e que ele cria padrões repetitivos baseados em memórias, crenças e experiências antigas. Também vimos como é possível começar a acessar essa parte da mente por meio da atenção plena, da análise de sonhos, da terapia e da escrita. Agora chegou o momento de dar um passo além. Como reprogramar o inconsciente para que ele trabalhe a seu favor, em vez de te prender aos mesmos ciclos de sempre. Se o inconsciente é como um computador, podemos dizer que as crenças, memórias e hábitos são os programas que rodam nele. A maioria desses programas foi instalada sem que você tivesse escolha, principalmente na infância. Mas a boa notícia é que todo programa pode ser atualizado ou substituído. Reprogramar o inconsciente significa substituir crenças limitantes por crenças fortalecedoras, transformar hábitos nocivos em hábitos saudáveis e, acima de tudo, ensinar sua mente a trabalhar em sintonia com seus objetivos. Uma das técnicas mais conhecidas é o uso de afirmações positivas. Quando você repete frases que reforçam a vida que deseja construir, como "eu sou capaz", "eu mereço prosperar", "eu tenho relacionamentos saudáveis", aos poucos, essas mensagens começam a penetrar no inconsciente. O segredo está na repetição. Assim como uma música que você ouve várias vezes acaba grudando na memória, as frases repetidas com constância acabam se tornando verdades internas. É claro que não basta apenas repetir mecanicamente. É preciso sentir a emoção por trás da frase e acreditar na possibilidade da mudança. Outra ferramenta poderosa é a visualização criativa. Quando você fecha os olhos e imagina uma cena com riqueza de detalhes, como se já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos, seu inconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Ele aceita essa experiência como real. Atletas de alta performance usam essa técnica há décadas. Antes de uma competição, visualizam mentalmente cada movimento, cada gesto, cada conquista. O resultado? O corpo responde como se já tivesse treinado aquela situação inúmeras vezes. Você também pode usar esse recurso para qualquer área da vida. Visualizar uma entrevista de emprego bem-sucedida, um relacionamento harmonioso ou até uma vida com mais saúde e energia. A hipnose é uma das formas mais diretas de acessar o inconsciente. Durante o estado hipnótico, a mente consciente relaxa e o inconsciente se torna mais receptivo a novas sugestões. Não se trata de perder o controle, como muitos imaginam, mas de criar um estado de foco profundo em que é possível reprogramar crenças, eliminar fobias e até tratar dores emocionais. A auto-hipnose também pode ser praticada com técnicas simples de relaxamento e repetição de sugestões positivas. É uma maneira prática de dialogar com o inconsciente no dia a dia. O inconsciente não se comunica apenas por palavras. Ele adora imagens, símbolos e sons. É por isso que músicas, filmes e histórias têm um impacto tão profundo em nossas emoções. Você pode aproveitar isso a seu favor. Use músicas que elevem seu estado emocional, leia histórias inspiradoras, assista a filmes que transmitam mensagens positivas.
Cada experiência simbólica é um recado para o seu inconsciente, que absorve essas informações e passa a moldar sua visão de mundo. Outro ponto fascinante: o inconsciente não entende o tempo da mesma forma que o consciente. Para ele, passado, presente e futuro se misturam. É por isso que, ao lembrar de um trauma, você pode sentir a mesma dor de anos atrás, como se estivesse acontecendo agora. Esse detalhe também explica por que técnicas de visualização funcionam tão bem. Quando você projeta mentalmente o futuro desejado, o inconsciente registra aquilo como real e começa a alinhar suas atitudes para tornar essa cena concreta. Mais do que mudar hábitos ou pensamentos isolados, reprogramar o inconsciente significa mudar sua identidade interna. Por exemplo, não adianta apenas tentar parar de fumar, se no fundo você ainda se vê como um fumante tentando parar. O segredo é assumir a identidade de uma pessoa saudável que não precisa de cigarro. Quando a identidade muda, as ações mudam naturalmente. O inconsciente sempre vai agir de acordo com a imagem que você tem de si mesmo. Imagine o que acontece quando você consegue reprogramar seu inconsciente. Os medos perdem força, os ciclos de autossabotagem começam a desaparecer e novas oportunidades surgem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como interage com ele. O inconsciente passa a funcionar como um aliado, abrindo caminhos em vez de bloquear. Mas talvez você esteja se perguntando se é possível reprogramar o inconsciente, porque a maioria das pessoas continua vivendo presa aos mesmos padrões. Essa é a questão que vamos responder no próximo bloco. A verdade é que existe uma barreira oculta que impede muitas pessoas de acessar esse poder. E entender essa barreira pode ser o divisor de águas entre continuar vivendo no piloto automático ou assumir o controle da própria vida. Antes de avançar, aproveita para deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você recebe os próximos conteúdos em primeira mão e me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. Até aqui, nós vimos o que é o inconsciente, como ele molda sua vida, como cria padrões repetitivos e até como pode ser reprogramado por meio de técnicas práticas como afirmações, visualização, hipnose e mudança de identidade. Mas agora chegamos a um ponto crucial. Por que a maioria das pessoas não consegue acessar esse poder, mesmo sabendo que ele existe? O primeiro grande obstáculo é o medo. O inconsciente, como já vimos, adora aquilo que é familiar. E tudo o que foge dessa zona de conforto é interpretado como ameaça. Por exemplo, você pode desejar ter mais prosperidade, mas no fundo, seu inconsciente pode associar dinheiro à responsabilidade, inveja ou perda. Resultado, sempre que surge uma oportunidade de prosperar, você sente ansiedade ou arruma desculpas para desistir. Esse medo nem sempre é claro. Muitas vezes, ele se disfarça de procrastinação, preguiça ou até falta de interesse. Mas, no fundo, é apenas o inconsciente tentando te proteger de algo que ele interpreta como perigoso. Outro bloqueio poderoso são as crenças limitantes. Elas são como filtros que distorcem a forma como você enxerga a realidade. Se você acredita, mesmo que de forma inconsciente, que não merece ser feliz ou que não é inteligente o suficiente, essas crenças vão atuar silenciosamente em cada decisão que você toma. É como se você estivesse dirigindo com um freio de mão puxado. Pode até acelerar, mas nunca vai atingir sua verdadeira velocidade. O pior é que muitas dessas crenças são invisíveis. Você não percebe que as carrega, mas elas estão moldando suas ações e resultados todos os dias. Existe ainda a resistência interna. Talvez você já tenha tentado mudar um hábito e, de repente, sentiu uma força contrária, como se algo dentro de você sabotasse seus esforços. Isso acontece porque, para o inconsciente, mudar significa abrir mão daquilo que é familiar,
Mesmo que o familiar seja doloroso, ele parece mais seguro do que o desconhecido. Por isso, muitas pessoas preferem se manter em relacionamentos ruins, em trabalhos que não gostam ou em rotinas destrutivas, simplesmente porque o inconsciente entende. Pelo menos eu já sei lidar com isso. Outro ponto importante. Nós superestimamos o poder do consciente. Achamos que basta querer ou decidir que tudo vai mudar. Mas a verdade é que, sem alinhar o inconsciente, essas decisões perdem força rapidamente. É como remar contra a correnteza. Você pode até se esforçar por um tempo, mas a força do inconsciente é tão grande que acaba te puxando de volta para onde estava antes. Então, como superar essa barreira invisível? Autoconhecimento. O primeiro passo é reconhecer os padrões. Pergunte a si mesmo: quais situações eu repito com frequência? O que isso revela sobre minhas crenças internas? Aceitação. Em vez de lutar contra o inconsciente, aprenda a acolher suas emoções. O que é reprimido ganha força. O que é aceito começa a perder poder. Exposição gradual. Se o inconsciente teme o novo, a melhor forma de vencê-lo é se expor ao novo de forma gradual. Pequenos passos criam familiaridade e reduzem a resistência. Reprogramação contínua. Como já vimos, usar visualizações, afirmações e símbolos é fundamental. Mas a chave está na constância. É o hábito de se comunicar com o inconsciente que gera mudanças duradouras. É importante entender que o inconsciente não molda apenas a vida individual, mas também influencia sociedades inteiras. Pense em como certas culturas carregam crenças coletivas sobre dinheiro, sucesso, relacionamentos ou espiritualidade. Essas crenças moldam o comportamento de milhões de pessoas, criando padrões sociais que se perpetuam por gerações. Quando você começa a transformar o seu inconsciente, também rompe com essas correntes coletivas, abrindo espaço para uma nova realidade, não apenas para você, mas também para as pessoas ao seu redor. Superar a barreira do inconsciente é como acender a luz em um quarto escuro. De repente, você começa a enxergar o que sempre esteve lá, mas estava escondido. É nesse momento que surge a verdadeira liberdade. Quando você percebe que não precisa ser prisioneiro de velhas histórias, traumas ou medos. Você pode escolher escrever um novo roteiro para a sua vida. E o mais incrível, o inconsciente, que antes parecia um inimigo, se torna o maior aliado nessa jornada. Agora que você entende por que tantas pessoas não conseguem acessar o poder do inconsciente e quais são as barreiras que precisam ser superadas, chegamos ao momento mais esperado. No próximo e último bloco, vou revelar um detalhe surpreendente sobre o inconsciente que pode explicar por que algumas pessoas alcançam resultados extraordinários enquanto outras permanecem presas em ciclos de frustração. Essa revelação pode mudar a forma como você enxerga não só sua mente, mas também seu futuro. Mas antes de irmos para essa parte final, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você acompanha o próximo bloco e não perde essa revelação que pode transformar sua vida. Chegamos ao momento mais importante desta jornada. Até aqui, você entendeu o que é o inconsciente, como ele molda sua vida, como cria padrões repetitivos, de que forma pode ser reprogramado e quais barreiras te impedem de acessar esse poder. Mas agora vem a revelação que eu prometi desde o início. O inconsciente não é apenas uma força que age dentro de você. Ele é, na verdade, o filtro que define toda a sua realidade. Tudo o que você enxerga no mundo externo passa primeiro pelos filtros do seu inconsciente. Se dentro de você existe a crença de que o mundo é perigoso, é isso que vai enxergar em cada noticiário, em cada conversa, em cada detalhe do seu dia. Se, pelo contrário, você carrega a crença de que a vida é abundante e cheia de oportunidades, é esse cenário que seus olhos vão procurar e encontrar.
Em outras palavras, você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é por dentro. Imagine que sua mente inconsciente é como uma lente invisível. Essa lente colore tudo o que você vê, sente e interpreta. Se a lente estiver suja com traumas, medos e crenças limitantes, sua visão do mundo será distorcida e sua vida refletirá essa confusão. Mas se a lente for limpa, clara e fortalecida por crenças positivas, o mundo à sua volta também parecerá diferente. É como se o universo fosse um grande espelho, refletindo aquilo que já está gravado no seu interior. Porque significa que, ao transformar o seu inconsciente, você não está apenas mudando pensamentos internos. Você está mudando literalmente a forma como enxerga e interage com a realidade. E, como consequência, sua vida muda. Pessoas novas aparecem, oportunidades surgem, situações antes bloqueadas começam a se abrir. Não por mágica, mas porque sua percepção e, portanto, suas atitudes foram alteradas. Talvez você já tenha ouvido falar na chamada lei da atração, mas o que pouca gente entende é que ela só funciona quando o inconsciente está alinhado. Não adianta repetir conscientemente que deseja sucesso se lá no fundo você carrega a crença de que não merece prosperar. O inconsciente sempre vence. Por isso, quando você trabalha diretamente nessa parte oculta da mente, começa a alinhar seus desejos conscientes com suas crenças inconscientes. E é nesse ponto que as coisas parecem fluir com mais naturalidade. E aqui está a grande revelação. As pessoas que parecem conquistar resultados extraordinários não são necessariamente mais inteligentes ou mais sortudas do que as outras. O que elas têm é um inconsciente programado para o sucesso. Elas cresceram ou aprenderam a se reprogramar, acreditando que merecem, que são capazes e que o mundo está cheio de oportunidades. Enquanto a maioria trava batalhas internas, essas pessoas fluem porque não carregam resistências profundas. É como correr uma maratona sem peso nas costas. A boa notícia é que você também pode trilhar esse caminho. Seu inconsciente não é uma prisão eterna. Ele é um campo fértil que pode ser cultivado com novas sementes a qualquer momento da sua vida. Cada vez que você pratica a visualização, repete afirmações, vive experiências positivas ou busca ajuda para curar memórias antigas, está plantando novas sementes nesse campo. E aos poucos, essas sementes germinam, criando uma nova realidade ao seu redor. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas ela acontece. Pense em como você aprendeu a andar de bicicleta. No começo, parecia impossível, mas com prática e repetição se tornou algo natural. Reprogramar o inconsciente segue a mesma lógica. Quanto mais você pratica, mais natural se torna viver em sintonia com aquilo que deseja. E um dia, sem nem perceber, você vai se dar conta de que já não está lutando contra si mesmo, porque o seu inconsciente finalmente trabalha a seu favor. O inconsciente é a força invisível que molda sua vida. Ele guarda suas memórias, cria seus hábitos, define suas crenças e, no fim das contas, projeta a realidade que você enxerga. A grande revelação é: quando você aprende a acessar, compreender e reprogramar o inconsciente, não está apenas mudando pensamentos internos, você está mudando o próprio mundo em que vive. E isso significa que o poder de transformação sempre esteve dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você e despertou novas reflexões, já deixa o seu like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde os próximos conteúdos e ainda ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também precisam conhecer o poder do inconsciente. E lembre-se, a realidade que você vive é o reflexo daquilo que está dentro de você. Então, escolha com consciência o que deseja plantar na sua mente, porque é isso que vai florescer na sua vida.